Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 especial aqui na TV Plan. Bem-vindo você. Hoje é sábado, noite gostosa de sábado aqui em Poços de Caldas. Muito obrigado a você dos 4 cantos da cidade que nos acompanham através do canal 47 e 51.1 em HD. Você também internauta do facebook.com/tvplanweb. Só lembrando, né, o programa fica disponível na íntegra no nosso Facebook. Basta você acessar e acompanhar, tá certo? Quero você comigo aqui no Plantão. Pode deixar mensagem, inclusive, no Facebook ou lá no WhatsApp. O pessoal fala que o programa é gravado, não tem problema. Depois a gente responde as questões do final de semana, até porque as edições especiais do Plantão são para tratar de temas de interesse da população aqui de Poços de Caldas, tá certo? Manda mensagem para cá então, 999 27 3591. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados do Plantão 47 de hoje. Ela é secretária de Educação, Flávia Vivaldi. Boa noite, bem-vinda ao Plantão 47. Muito obrigado mais uma vez, Flávia, pela gentileza e pelo carinho aqui com o programa, para a gente debater esse tema tão importante que é a educação aqui do nosso município. Nós é que agradecemos essa oportunidade, né, novamente, para a gente falar daquilo que é tão caro na nossa vida, que é de fato um trabalho de educação com qualidade. Muito bem. Ele é coordenador do Centro de Referência do Professor, já esteve conosco aqui também no Plantão 47, professor Cleiton Donizete Correia. Boa noite, honrado também com a sua presença. Bem-vindo ao Plantão, Cleiton. Nós agradecemos muito, é sempre um prazer falar sobre educação, sobretudo podendo destacar aquilo que a gente vem fazendo, as coisas que vem dando certo e também os desafios que temos. São muitos os desafios, diga-se de passagem. São muitos e talvez seja por isso também que nós amamos tanto a educação, né? Esses desafios, eles nos impulsionam, mexem conosco, então acho que é bacana isso também. Muito bem. Olha só, segunda agora, dia 1º de abril. Dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. É verdade. Mas não tem Dia da Mentira, na verdade. É só uma data, é só questão do simbolismo, não é isso? Simbolismo. Bom, eu tenho um convite para você. Aliás, o convite, e o professor Cleiton citou uma coisa muito importante aqui, que é a questão do desafio, né? Eu fui desafiado a comandar o Plantão 47, o Plantão da Tarde aqui pela TV Plan. Então o convite é para vocês, a partir de segunda-feira, meio-dia e 15. Meio-dia e 15 tem Plantão da Tarde, a estreia do Plantão da Tarde aqui na TV Plan. Vamos estar no YouTube ao vivo, vamos estar também no Instagram e também no Facebook, tá certo? Plantão da Tarde, olha, o programa é feito com muito carinho e eu tenho certeza que você vai gostar muito do formato do programa. Meio-dia e 15, é logo após o Transa News. Vai ser uma correria minha vida, viu, gente? Eu vou terminar o Transa News, meio-dia, dessas escadas, vem me preparar para esse desafio. A vida é feita de desafios, não é isso, Flávia? Sem dúvida nenhuma. O tempo todo a gente se coloca à prova e a vida nos coloca à prova, né? Então, quando nós escolhemos, por exemplo, quem trabalha com educação, quando faz a escolha consciente de que se adaptar com esses desafios da vida é sinal de inteligência. O Cleiton citou uma coisa aqui muito importante, né? A paixão pelo que a gente faz. Eu tenho professores na minha família, aliás, a minha irmã é professora também, a minha sobrinha é professora do estado também, e isso que você falou é muito importante, né? A função que vocês desempenham tem um papel muito importante, mas quando você faz ali com amor, faz com que, principalmente, o aluno não esqueça do professor. Eu, por exemplo, eu lembro da minha professora da 2ª série, a 3ª série. Olha como que isso marca a gente. Quando você pega um professor, que você cria aquele vínculo com ele. Porque, quando criança, você já sente que a pessoa faz aquilo ali com amor, né, com prazer, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A gente está falando assim daquilo que nos motiva, né, da dimensão afetiva. Então você gostar daquilo que você faz, obviamente isso não tem como você disfarçar, né? Isso é percebido pelo outro. E de fato, infelizmente, não é só na educação, mas em todas as profissões, nós temos pessoas que se adaptam, que se adequam a uma profissão, mas sem gostar. Né? E aí, assim, o esforço que essa pessoa faz para poder manter uma qualidade no seu trabalho e a percepção de quem recebe esse trabalho é outro, é totalmente diferente. É engraçado isso. Você tem isso com professores, quando você estava lá na 1ª, 2ª, 3ª série, você lembra disso?
Eu lembro sim. Aliás, o fato de ter me tornado professor foi por conta de uma experiência muito positiva como a professora que eu tive no ensino médio. Uma professora de história que foi um divisor de águas para mim. A partir daquelas aulas eu pude entender que aquele conteúdo, que um estudo de fato, poderia me proporcionar uma outra visão de mundo. Então, e isso acontece com muitos educadores, eles se tornam professores por conta da influência de algum outro professor que tiveram a sorte de ter nas suas trajetórias. Então isso acontece muito mesmo. Acontece com você também, Flávia? Com Lembra das certeza. professoras Então, e eu falo que marca a gente? Sim, que marcaram? e essas marcas, elas nem sempre são positivas, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem figuras que nos inspiram, como essa que o Cleiton teve, e eu também tive muitas figuras de inspiração, né, na educação, tem aquelas que deixam marcas profundas e no sentido negativo. Né? Então, isso para todos também. Mas, sem dúvida nenhuma, que quando a gente se remete lá na infância ou mesmo na adolescência e busca lembrar quem foram os professores que inspiram minha prática hoje? São pessoas extremamente especiais, que são seres humanos muito especiais. O ensino passa por uma evolução, Flávia? Sem dúvida, né? Constante evolução? O tempo todo. O tempo todo? O tempo todo a gente está nesse processo de transformação, é uma transformação que é global. Sim. E aí quando você fala em ensino, quando você fala em uma educação formal, isso não pode estar distante. Né? Talvez o grande desafio da educação seja, às vezes, a resistência de tornar o espaço da escola um espaço que vá passando por essas adequações e essas transformações que acontecem no mundo. Quer dizer, a escola não pode imprimir a mesma dinâmica de funcionamento e trabalhar da mesma forma, com os mesmos conteúdos, como acontecia no século passado. Sim. Né? E quando há a permanência das mesmas atitudes, das mesmas abordagens, é que começam os grandes problemas e desafios na escola. O centro de referência do professor tem muito a ver com isso. Essa mudança, né, o fato de não parar no tempo jamais. Tem sim. A formação continuada é um desafio para os educadores, eu diria, do mundo todo, porque, como você disse, né, a educação ela lida com uma dinâmica do nosso tempo. E o nosso tempo ele é marcado por mudanças cada vez mais rápidas. Uma pessoa que viveu há cerca de 70 anos atrás, que estudava há cerca de 70 anos atrás, ela tinha uma perspectiva mais ou menos organizada. Olha, eu vou estudar, vou ter essa profissão, eu vou casar, eu vou ter tantos anos de carteira assinada, depois ter a minha aposentadoria. As coisas eram mais fáceis de serem previstas. Atualmente não. Muitos autores têm dito que daqui a 30, 40 anos, uma boa parte das profissões que existem, elas não existirão mais. Nós temos um desafio nesse século XXI, que é lidar com um desemprego que ele pode ser estrutural. E se a educação não fizer um trabalho muito necessário de pensar para além dos conteúdos, pensar nas habilidades, pensar nas competências, pensar nas nossas emoções, pensar no ser humano de uma maneira integral, ela pode não conseguir acompanhar essas mudanças que são de ordem econômica e social. E se isso não acontecer, o trabalho dos educadores ele vai ficar obsoleto. Então o centro de referência, ele trabalha muito nessa perspectiva. Quais são as demandas do nosso tempo que a formação de educadores precisa contemplar? Como a Flávia citou, não dá mais para a gente achar que um profissional vai ter sucesso naquilo que faz, digamos assim, se ele somente dominar os conteúdos. Os conteúdos hoje eles estão disponíveis de muitas formas, seja nos próprios livros ou seja em plataformas digitais. Um youtuber pode ter uma comunicação muito eficiente e dominar um muito conteúdo. Eficaz, sem sombra de dúvida. Então é fundamental que os educadores repensem sempre as suas práticas para que eles possam atingir melhor o seu público. Parar no tempo jamais. É a ordem. De forma alguma. Aliás, se a gente pegar um autor como Bauman, né, ele vai dizer que o nosso tempo não permite isso mesmo. Né? Numa realidade cada vez mais instável, se a gente para, é como se a gente começasse a afundar. Isso é um pouco desesperador, mas, por outro lado, mexe conosco no sentido de avançarmos.
Olha só, tem uma promoção muito bacana para vocês da Guadalupe Estofados. Tá no mês de março, ainda dá tempo de passar por lá, gente. Olha só, a Guadalupe Estofados voltou nesse mês com a promoção da poltrona. Como que funciona? Na compra de qualquer sofá, no pagamento à vista, você ganha uma linda poltrona. É isso mesmo, pagando um sofá à vista, você leva para casa uma poltrona que você está acompanhando na imagem, aí, linda e maravilhosa. São estofados de alto e médio padrão, é outlet a preço de fábrica. A Guadalupe fabrica os próprios sofás e as poltronas. Sabe onde fica? Aqui ao lado da TV Plan, na Rio Grande do Sul, 677, aqui na área central da cidade. A Guadalupe Estofados é parceira aqui do Plantão 47, hoje com a Flávia Vivaldi, secretária de Educação, e também com o Cleiton Donizete, ele que é coordenador do Centro de Referência do Professor aqui em Poços de Caldas. Interessantíssima fala do Cleiton, Flávia, porque isso está atrelado não só à profissão dos professores, o jornalismo também, e está sendo atingido já, né, com a chegada das próprias redes sociais, onde todo mundo, né, as redes sociais deram voz, né, todo mundo Sim. hoje tem uma opinião ali, né, independente se a opinião está errada ou não, mas as pessoas hoje elas vão para as redes, elas fazem um questionamento, fazem um elogio, e essa evolução realmente está marcando não só os professores, como os jornalistas também, diversas profissões. Eu acho que nós nunca vivemos um momento em que fica tão visível e tão Sim. concreta a necessidade de constante atualização. Sim. Né? Eu acho que se o Cleiton colocou muito bem, se antes dava tempo para que as pessoas pensassem em se atualizar, agora não tem mais esse tempo. Há necessidade de você lidar com o novo a todo instante. Né? Então, quando você traz, por exemplo, a tua área, né, essa área que é trabalhar com um público muito ampliado, quantas modificações já foram feitas? Muitas. Né? E modificações que são favoráveis e às vezes não, porque esse acesso pelas redes sociais ou pelas diversas ferramentas, né, virtuais, ele é um acesso que tem colocado muito desafio. Né? Porque as pessoas têm a tendência de dizer assim, depois das redes sociais as relações ficaram comprometidas. Acontece que quem age nas redes sociais é o ser humano. Então, a responsabilidade não é do lugar, não é da ferramenta e não é da forma como está sendo feita, mas é de quem a usa. Né? Então, assim, o que para nós fica muito intrigante é que ser humano é esse que a gente tem hoje, que consegue se colocar nas redes sociais de forma, às vezes, até muito enfática. Sim. E agressiva. E agressiva. Isso é muito sério. E agressiva, sem tolerância, sem respeitar a opinião do outro, sem considerar a diversidade que existe. Né? Então, isso para nós tem sido algo assim de muito estudo. Chama atenção a agressividade e a falta de tolerância no ser humano atual. E, de certa forma, isso trouxe também um senso crítico para dentro das salas de aulas, com os próprios alunos também. Existe hoje um questionamento maior dos alunos. Eu vou pegar aqui, se a gente volta 30 anos atrás, para a gente fazer... De volta com a segunda parte do Plantão 47 aqui na TV Plan. Olha só, tem um recado, olha na imagem comigo que legal. Tá chegando, gente, a Expo Noivas. Vai fazer uma festa, não sabe por onde começar, isso? Não sabe quem contratar e o que fazer? Visite a Expo Noivas e festas no Senacom. A oportunidade de encontrar tudo para casamento, para festa de 15 anos, festas em geral, viu? Vale a pena, ó. Tem lingerie de noivas, trajes masculinos, apresentações musicais, descontos especiais e o sorteio de uma viagem e muitos outros sorteios. Expo Noivas e festas aqui em Poços de Caldas, dias 30 e 31 de março no Senacom. Dia 30, anota o horário, da 1 da tarde até as 10 da noite. E no dia 31, das 11 da manhã até as 8 horas da noite. Grandes fornecedores para momentos únicos. Realização Neemias Adrian. Liga lá, 35 99 733 3647. Hoje com a secretária de Educação, Flávia Vivaldi, e também com o coordenador do Centro de Referência do Professor, Cleiton Donizete Corrêa. Bom, falando do volta às aulas também, nós já estamos no finalzinho do mês de março, tudo fluindo normalmente, Flávia? Sim, tivemos um início diferente, né? Porque tivemos que postergar o início do ano letivo.
Mas as escolas estão absolutamente caminhando muito bem. Nós temos um desafio muito grande esse ano, que é instrumentalizar as nossas escolas a trabalhar já com o currículo referência de Minas, com as orientações da BNCC e principalmente com o documento municipal, né, que é um documento norteador para a elaboração dos currículos de cada escola. Então, assim, o andamento das escolas está tranquilo, né? Claro que com as situações de adequação de pessoal e de novos alunos, enfim, aquilo que é a realidade da escola, mas temos bons desafios pela frente. Muito bem. Onde que entra o centro de referência nesse volta às aulas? Ele entra desde o início mesmo, né? Desde do pré-volta às aulas, digamos assim. O contato é direto. Porque nós retomamos as aulas com um momento formativo com os educadores. Então nós tivemos uma palestra, aliás, foram 4 sessões de palestras com o professor Severino Antônio e com a professora Kátia Tavares, que vieram numa parceria que nós fizemos com a Unipaz, e assim, tiveram uma fala com muita sensibilidade, com muito envolvimento, com muito afeto, e os profissionais de educação saíram ali nos primeiros dias já muito motivados para retornarem ao trabalho. Com a educação infantil, nós trouxemos a professora Danila, que fez uma fala muito importante quanto ao trabalho com os valores socioemocionais. Então foi uma forma de nós retomarmos o trabalho já com estudo, já com reflexão, já com pensamento e com ânimo mesmo para que a educação municipal de Poços de Caldas possa progredir da melhor forma possível. Muito bem. Ô Flávia, eu recebo algumas mensagens aqui no programa e às vezes eu até questiono. Hoje em dia tem muito ainda, isso creio que acontece com muita frequência, transferir responsabilidade do aluno para a escola. Uhum. A escola tem a responsabilidade dela. Pais quererem transferir a responsabilidade, às vezes, de algum fato que aconteceu. A culpa disso aqui é da escola, sendo que possivelmente o problema deve estar fora ali dos portões da escola. É muito comum isso aqui no município? É muito comum, isso não só no município. Essa é um grande desafio. Cada instituição perceber qual de fato é o seu papel, né? Tanto a escola saber qual é o seu papel e não invadir o espaço privado da família, e o contrário, a família entender até onde vai a atuação da escola e qual é a função da escola, para que não possa delegar para a escola situações e responsabilidades que seriam da família. Agora, o que tem sido muito frequente é justamente assim, o que nós temos hoje são famílias muito disfuncionais, né? Há um equívoco de dizer que a estrutura da família está comprometida, mas a gente não fala em estrutura, porque independente da estrutura, o que para nós interessa é se a família funciona, né? Se ela tem um bom funcionamento, independente de quem são aqueles sujeitos que são responsáveis por aquela criança ou por aquele adolescente. Como há uma incidência muito grande de famílias disfuncionais, é automático a passagem de responsabilidade para a escola dar conta de algumas situações que antes eram de fato somente de preocupação da família. Agora, isso não é transferência, porque também cabe à escola olhar para aquele ser humano que recebe com a responsabilidade de formá-lo de maneira integral. Quando a gente fala formação do sujeito de forma integral, a gente considera outras dimensões que vão para além daquela dimensão do conhecimento, né? Então a gente considera as dimensões sociais, a gente considera as dimensões afetivas. O problema é que se não houver um trabalho de formação continuada para esses profissionais, a escola não sabe o que fazer com essas famílias disfuncionais que acabam impactando, né, na sua forma de educar os filhos diretamente no funcionamento da escola. Porque aí a gente recebe meninos que não têm noção de limite, meninos cujos valores são altamente questionáveis, meninos com posturas disruptivas, coisa que lá atrás era muito difícil a escola receber, né? Porque o compromisso e o funcionamento da família olhava para essas questões. Então, os nossos desafios, além de todos os outros, têm sido muito nesse sentido, de ressignificar o papel da escola,
olhando para uma formação que contemple essa integralidade e que também não fique só nesse viés. Não, se eu parar para trabalhar com a forma do menino falar, com os palavrões, não vai dar tempo de eu trabalhar com o meu conteúdo. Quer dizer, essa postura é que a gente tem sido extremamente rigoroso no sentido de combater essa postura. A formação do ser humano precisa levar em consideração outros conteúdos que não sejam só aqueles previstos no programa. Isso é amplamente discutido. Sim, é muito discutido. A Flávia citou um termo que eu achei fundamental, que é sujeito. Então, é preciso entender que na educação o professor é sujeito, o gestor é sujeito, o pai, a mãe ou outro responsável são sujeitos e o educando, o aluno, ele também é um sujeito. A nossa área de atuação, ela tem as suas questões específicas, né? Então, no caso da educação, o nosso objeto, digamos assim, que seria o aluno, ele é um sujeito. Ele é um sujeito que pensa, que sente, que tem desejos, que tem as suas dificuldades. E cabe à escola e também à família, também à comunidade, apoiar esse sujeito no seu desenvolvimento de forma integral, como a Flávia disse. Não cabe ao pai dizer para o professor o que ele deve ensinar. Não cabe ao pai isso jamais. Não cabe. Não cabe ao professor ser desrespeitoso com os valores da família. Não cabe. É sempre necessário ter um diálogo, sim, entre a escola e o restante da comunidade. A escola não é uma ilha, ela tem que dialogar com tudo aquilo que cerca o seu trabalho e cerca a realidade dos alunos. Mas a escola, ela não pode ser simplesmente mercadoria. Não é assim, se o meu filho estuda naquela escola, eu vou dizer como ela tem que ser, da minha forma, como se fosse uma extensão daquilo que eu vivo na minha casa. Não é isso. Aliás, é muito importante que os alunos, que as crianças, que os adolescentes possam ir à escola justamente para conviver com os diferentes. Sim. Nós temos um movimento atual que é muito preocupante, um movimento conservador muito preocupante, que é da educação domiciliar. A educação domiciliar, ela pode até ensinar conteúdos, mas ela não vai permitir às crianças e aos jovens que tenham vivências, que tenham experiências de como é conviver, trabalhar, falar, discutir com pessoas que vêm de realidades diferentes, de famílias com valores diferentes dos seus. Então, é nesse sentido que a educação integral, né, diferente de tempo integral, ela deve ser sempre valorizada. A educação domiciliar, ela acontece muito fora daqui, mas ela tem ganhado espaço aqui no país também? Sim, na verdade, a discussão sobre a educação domiciliar, ela tinha até um viés, digamos assim, mais progressista, que era: a escola está muito arcaica, a escola está defasada, então é mais adequado que eu possa educar o meu filho com uma diversidade de atividades que eu possa oferecer a ele, a escola não consegue contemplar. Então tinha esse viés, mas esse viés ele foi perdendo cada vez mais espaço. O que a gente observa hoje é a educação domiciliar mais no sentido de controlar esse jovem para que ele só tenha acesso àquilo que a família entenda como correto. Só que tem um problema. A criança, o jovem, não é propriedade da família, não é propriedade do pai. Nós todos que temos, né, todas as pessoas que têm algum bom senso sabem muito bem como é que você cria o filho para ele lidar com esse mundão que está aí. É claro que você pretende compartilhar com ele as suas referências, mas daí pensar que ele é uma extensão do que você pensa, do que você acredita, é algo muito negativo. Em outros países tem que observar, porque cada país tem uma realidade. Então, se nós pegarmos um país como a Austrália, é muito comum a educação domiciliar. Estados Unidos porque também, né? As distâncias muitas vezes são muito grandes. Sim. Né? Então, a Austrália tem essa sua característica própria. Nos Estados Unidos também acontece, mas os Estados Unidos, ele é um país também muito múltiplo, tem que observar os estados, porque se você pega uma educação na Califórnia, é muito diferente de uma educação que acontece no Texas. Então, e cada estado tem muita margem para mudar as suas leis. Aliás, cada estado tem as suas próprias leis lá. Exatamente. Porque lá o Pacto Federativo é levado mais em consideração do que aqui no Brasil. Sim.
Então, assim, são realidades muito distintas. Não dá para falar assim, a educação nos Estados Unidos é de uma determinada forma, porque tem várias questões. De qualquer forma, os Estados Unidos da América, em muitos estados, prevalece posturas conservadoras, até inspiradas por vieses religiosos. Então, nesses estados, a educação domiciliar ela pode ser mais valorizada. Mas, assim, a gente teria que observar de maneira um pouco mais cuidadosa em cada parte do país. Bom, o professor Cleiton tocou nessa questão da educação domiciliar. Eu, particularmente, eu não conheço nenhum caso aqui em Poços de Caldas. Vocês conhecem algum caso aqui em Poços de Caldas? Não, aqui em Poços eu não temos isso aqui, não, né? Pelo menos não foi pedido, porque assim, a Secretaria de Educação, em termos de a parte administrativa da escola, a parte de organização da vida escolar do estudante, ela é responsável pelas escolas municipais e pela educação infantil da rede particular. Sim. Né? Então, se houve alguma experiência nesse sentido, na Secretaria de Educação não chegou. Não chegou nada para vocês. Não chegou nada. É legal até questionar, porque... Se chegar para nós, é muito mais fácil da Secretaria conseguir acompanhar o caso das pessoas trabalhadoras. Sim. Esses casos a Secretaria consegue identificar mais porque muitas vezes são atendidos por programas e as informações são cruzadas. Agora, no caso de pessoas que têm um alto nível econômico e que não são atendidas por qualquer tipo de programa, porque fazem tudo pelo viés particular, tem um plano de saúde próprio, tem um sistema de renda próprio e tal, aí fica mais difícil da Secretaria ter acesso porque os dados podem não ser cruzados. Então, realmente, eu também não me recordo de nenhum caso que tenha chegado para nós. Mas, pode ser que chegue. No caso das escolas, do aluno não ir para a escola, a gente tem um conselho tutelar que deve ser acionado e ver qual é a situação desse aluno. Muito bem. Envolve uma rede toda isso. Sem dúvida, isso. Porque isso não foi, no nosso país, isso não é uma realidade. Não é uma cultura do nosso país. Não é só cultura, não é uma realidade, não há embasamento legal para que isso aconteça. Né? Então, assim, a primeira providência seria essa, acionar outras instituições que também respondem pela segurança, né, da integridade física, emocional, social da criança e envolvê-los também nessa discussão. Porque hoje, por lei, a partir dos 4 anos de idade, a criança precisa frequentar uma escola. Muito bem. Olha só, o programa tá bacana, hein? Eu quero falar para você do Empório Gourmet, Armazém Empório Gourmet aqui em Poços de Caldas. Dá aquela recheada na sua cozinha, temperos a granel, produtos a granel. Essa época agora, né, gente, da quaresma, tem uma linha infinita de peixes, é isso aí, deliciosos, vale a pena passar por lá. Vinhos importados, azeites importados, lá na zona leste da cidade, no Jardim das Hortênsias. Um abraço ao meu amigo Denilson e toda a equipe, Armazém Empório Gourmet. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco tem mais Plantão 47, até já. De volta com a terceira parte do Plantão 47 especial aqui na TV Plan. Boa noite para você que está chegando agora. Lembrando que o nosso programa você acompanha na íntegra no facebook.com/TV Plan Web. Quero dar outro recado também. Segunda-feira, próxima, dia 1º de abril, tem estreia aqui na TV Plan. Plantão da tarde. Eu espero você, 12h15, logo após o Transa News. Tá todo mundo convidado, tá certo? Estou aqui hoje com a secretária de Educação, Flávia Vivaldi, e também com o coordenador do Centro de Referência dos Professores aqui de Poços de Caldas, professor Cleiton. Você participa, 99927-3591. Bom, como eu havia prometido, nessa terceira parte do programa, nós vamos entrar, acho que, sem sombra de dúvidas, né, um dos assuntos mais tristes do ano. Aliás, o ano de 2019 começou um ano, né, um pouco tenso, pesado, principalmente, né, no que se trata ao noticiário, vários acontecimentos, e um dos recentes agora, um dos acontecimentos recentes foi a questão de Suzano, né, não sei se eu posso, aquilo foi um atentado que aconteceu, né, numa escola, né, do município de Suzano, que acabou, infelizmente, resultando na morte de alunos, né, de professores,
e acho que se a polícia não chegasse, né, porque a ação foi rápida da polícia, né, diga-se de passagem, talvez o massacre teria sido muito maior. O que dá medo na gente, pessoal? Nós sempre acompanhamos isso, né? Falei há pouco dos Estados Unidos aqui. É muito comum isso acontecer nos Estados Unidos, né? Isso tem acontecido principalmente nos últimos anos. E aí, claro que eu quero tocar aqui na questão dos educadores aqui. Sim. Né? Naquele dia lá, qual foi a primeira reação sua, Flávia? Quando você teve ali acesso à notícia e viu que tinha acabado de acontecer aquela tragédia? A primeira reação é ficar em estado de choque mesmo, né? Porque a última coisa que a gente espera que aconteça no ambiente escolar é uma tragédia e é tirar vidas, né? Um ambiente escolar precisa ser um ambiente de promover vidas, né? De desenvolver, de formar, e nunca de tirar vidas. Então, assim, a minha primeira reação, sem dúvida nenhuma, foi ficar em estado de choque, principalmente porque eu soube, estava acontecendo, né, porque houve uma transmissão quase que ao vivo, tempos de hoje, transmissão quase que ao vivo mesmo do que está acontecendo. Então a gente fica paralisado imaginando assim o sofrimento de todos que estavam diretamente envolvidos e daqueles que estavam do lado de fora se sentindo ainda impotentes, né, no sentido de socorrer aquelas pessoas que estavam ali dentro. Então assim, não tem outra palavra, é uma tragédia, né? Uma tragédia é um acontecimento dessa natureza, nessa proporção e numa instituição escolar. Eu quero a opinião do Cleito daqui a pouco, porque agora eu falo para você da Oralci Implantes aqui em Poços de Caldas. Olha, você que está assistindo o plantão, preste muita atenção. Tem o sonho de realizar o implante dentário? Ligue 35 3114 0300. 35 3114 0300 é o telefone da Oralci Implantes. É uma clínica com mais de 500 metros quadrados aqui em Poços de Caldas, tratamento humanizado. Eu indico para você, fale meu nome que tem uma condição diferenciada, 35 3114 0300. Oralci Implantes, na Correia Neto, aqui na área central da cidade. Professor Cleito, qual foi a sua reação naquele dia? A minha reação, acho que a primeira foi de tentar entender mesmo. Como a Flávia disse, é algo que incomoda demais, que choca, que preocupa. Eu continuo lecionando, né, coordeno o centro de referência do professor, mas tenho 17 aulas por semana na rede estadual, com alunos do ensino fundamental e do médio. Minha filha estuda em escola pública, então a nossa preocupação ela é mesmo muito grande. Por outro lado, eu creio que a gente tem que pensar um pouquinho nas raízes da violência. Nós temos que lembrar sempre que nós vivemos em uma sociedade que é, sim, muito violenta e que a escola acaba sendo atingida também por essa violência. Eu sou professor de história e eu sei muito bem que aquilo que muitas vezes se diz, que o Brasil tem uma história pacífica, que nós somos cordiais, na verdade é uma leitura bastante equivocada. Tem saído recentemente os mapas da violência e eles apontam como que os nossos números de homicídios, por exemplo, é de um país em guerra em muitas regiões. Agora, a violência está ligada intimamente à dificuldade de lidar com a dimensão do outro. Claro, com a dimensão da vida também, mas com a dimensão do outro. Né, da pessoa não ter uma clareza do impacto que as suas ações causam na sociedade, como é que isso afeta as outras pessoas. Inclusive um atirador que acaba tirando no final das contas sua própria vida, ele gera um impacto na sua família, naqueles que o conheciam, que é gigantesco. Mas parece que muitas pessoas atualmente têm perdido muito essa dimensão. Então assim, tem esse histórico de violência no Brasil e atualmente tem essa perda, creio eu, da dimensão do outro. Que é algo que nas escolas nós precisamos sempre ficar atentos e estimular os alunos a olhar um para a face do outro, a aprender com o outro, a compreender como o outro é importante para ele mesmo, porque nós nos construímos na relação com o outro. Agora, tem uma questão que eu me recordei logo que infelizmente o massacre aconteceu, que foi daquele massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 99, se eu bem me lembro, e que, quando o massacre aconteceu, a indústria de armas nos Estados Unidos, que é muito influente, acusou 2 artistas, né, o Marilyn Manson e a banda Blink-182, de serem os culpados pelo assassinato.
E a gente sabe que não é só isso, né? É claro que os jogos, as músicas, os amigos podem levar a influências negativas, mas é uma questão muito mais complexa e ampla. Então, uma sociedade que passa a defender, por exemplo, a utilização de armas de uma maneira menos restrita, ela, consequentemente, pode estar mais sujeita a esse tipo de ação, infelizmente. Você acredita, Flávia, que até semana passada muito se comentou sobre os jogos, né? E isso, de certa forma, pode influenciar a pessoa? Um jogo violento pode influenciar ali um adolescente? Olha, vamos pegar assim uma situação muito tranquila da gente descartar que jogos ou qualquer outro movimento que seja de incentivo à violência seja determinante para que a pessoa se torne violenta. Isso não é determinante. Existem muitos fatores, mas existe um fator que é muito interno e que é de como esse sujeito, ao longo da construção da sua vida até aquele momento, lidou com determinadas situações, inclusive de valores ao outro, né, de olhar, de empatia, etc. e tal. Então não dá para a gente dizer que a influência dos jogos, o que dá para dizer sim, a permanência, isso já tem pesquisa científica comprovando, a permanência em quantidade de horas que o menino ou menina, o adolescente, o jovem fica numa tela, seja ela qual for, com o conteúdo que for, mas o contato com esse mundo virtual, quando ele é feito de forma muito prolongada diariamente, ele compromete uma região do cérebro que é justamente a região responsável pela empatia. Então, a empatia não no sentido de eu me comover com a sua dor, mas inclusive de eu reconhecer na tua fisionomia o que você está querendo me passar. Então, existem alguns estudos da psicologia da evolução que mostram que o risco é de, inclusive, você colocar a sua vida em risco. Porque se você tem uma vida só voltada para a tela e você perde essa capacidade empática, você corre riscos na sociedade de não reconhecer na fisionomia de uma pessoa que, de repente, possa estar te colocando, vai te assaltar. Né? Não que esteja escrito na testa, mas a gente tem indícios, né, de momentos que você deve atravessar a rua ou deve procurar um lugar que tenha mais iluminação. Meninos e meninas que têm esse contato diário de muita permanência não conseguem construir nessa região do cérebro essa competência. Isso é absolutamente grave. Né? Então não dá para a gente afirmar que o conteúdo de jogos seja diretamente determinante sobre posturas violentas, mas não dá para descartar. Não dá para descartar. Não dá para descartar. Não dá para descartar por quê? Porque existem sujeitos que são altamente influenciáveis por esse conteúdo. E aí a gente está falando de um outro fenômeno da psicologia, que é o efeito contágio. Né? E aí, sou obrigada a dizer que não só os jogos, mas até a forma como foi veiculada toda a notícia de Suzano, né? A forma como aquelas imagens foram amplamente divulgadas, você pode ter certeza que influenciou em decisões locais como nós tivemos aqui. Eu quero entrar nesse tema porque é importante. O professor Cleiton citou Columbine, que acabou, de certa forma, né, diante dos relatos da própria Polícia Militar e Polícia Civil, né, que acabou inspirando esses dois jovens, né, a cometer essa atrocidade lá em Suzano. E aí entra a questão da influência, né? Dá medo. Chegando aqui na nossa cidade agora, saindo de Suzano e vindo para a nossa cidade. Nós tivemos dois relatos aqui, dois casos aqui em Poços de Caldas, não, claro, né, casos, né, com vítimas, mas, né, de um que foi lá nas redes sociais e postou lá, que nós até inclusive mostramos aqui no plantão, e nós tivemos um aluno, infelizmente, né, portando ali uma munição dentro da sala de aula. Vocês conseguem imaginar isso, que uma coisa tem a ver com a outra? Sim. Realmente, existem muitas conexões, né? E um caso como o de Suzano, assim como foi de Columbine, assim como foi de Virginia Tech. De Realengo também. De Realengo, eles acabam influenciando e às vezes, é até triste dizer isso, mas inspirando esse tipo de ação violenta. Assim, as escolas precisam tomar cuidados. Isso a própria secretaria orienta. A instalação de câmeras ajuda. O controle de portão auxilia,
fazer contatos com a guarda municipal, com a polícia militar, principalmente em horários de saída dos alunos, é relevante. Já tem programas nesse sentido aqui no município. É preciso também orientar os profissionais em situação de risco, como eles podem agir, como eles devem agir. E aí nós temos instituições parceiras que sempre estão disponíveis, o próprio Corpo de Bombeiros, sempre que a gente precisa para determinadas orientações, eles estão sempre são sempre muito solícitos. Todos esses cuidados, eles podem e devem ser tomados numa perspectiva em rede mesmo. Agora, tem uma coisa que é fundamental de dizer: nós não podemos permitir que o medo nos consuma. Eu me recordo que nos anos 80 para 90 era muito comum aquele noticiário, né, que era aquele noticiário verdade, né, pautado. Eu estou tentando me lembrar o nome do jornalista, agora eu não me recordo, de um radialista muito famoso e tal, que ele ia relatando os casos e aquilo ia criando um medo nas pessoas. Gil Gomes. O Gil Gomes, isso mesmo. Faleceu no final do ano passado. Sim, e que deixou a escola, né, então assim, claro que ele é uma figura, né, icônica do noticiário brasileiro, mas muitas vezes aquele tipo de relato criava uma sensação de insegurança, de medo, de pavor nas pessoas, que elas não tomavam as atitudes mais adequadas para lidar com a situação. Se nós deixarmos o medo invadir as escolas, tomar a ação dos professores, eles podem ficar numa situação de paralisia em que não desenvolvem os projetos mais adequados de prevenção e de combate. Então, é muito importante que as escolas, os educadores e os pais tenham cuidado, sim, orientem seus filhos, sim, mas a gente não pode deixar de maneira alguma que o medo nos paralise. Mas isso não acaba escapando? Voltando em Suzano, a escola é uma escola referência, é uma escola padrão, modelo, e os dois passaram por lá, foram alunos da escola, e eles não tiveram a mínima chance, ninguém teve a mínima chance de se defender lá dentro. Sim, foi será que isso não foi um caso isolado? Porque até onde eu acompanhei, a escola ela trata desse tipo de assunto, eles tomam todo um cuidado. Sem dúvida nenhuma que a gente não quer deixar nessa fala aqui nenhuma ideia de que a culpa foi da própria escola. Sim, jamais. De forma alguma. Né? Provavelmente a gente não conhece a realidade viva do dia a dia da escola, mas exatamente como você falou, era uma escola que tinha outras referências positivas. Mas olha que interessante. Quando é que foi noticiada alguma ação positiva dessa escola? Sim, antes da tragédia. Não sei se a imprensa local chegou a noticiar, né? Mas macro não, nacional não. Acaba, o que eu estou querendo chamar a atenção é que há um movimento muito de continuidade da gente não desfocar daquilo que é negativo. Sim. Dificilmente, por exemplo, nós temos a felicidade de participar de um momento como esse, de discutir a educação no seu sentido mais amplo, porque, em geral, eu particularmente sou convidada a falar sobre os problemas do telhado, das pombas, da vaga em creche. Inclusive aqui no plantão, e muitas vezes. Pois é. E aqui fica a crítica, educação é muito mais do que isso. Sim. Educação é você dar foco para boas experiências que estão acontecendo, porque aí o efeito contágio, ao invés de vir de forma tão negativa como foi o episódio de Suzano, ele vem com pautas positivas. Né? Então, nessa direção, a gente, desde que iniciou o nosso trabalho na Secretaria de Educação, a gente tem fomentado nas escolas que compartilhem conosco tudo aquilo que eles fazem e que a gente sabe que são trabalhos belíssimos, trabalhos convergentes com a ideia da educação integral e que muitas vezes fica restrito nas quatro paredes. Fica entre quatro paredes ali. Quatro paredes da sala de aula, porque às vezes nem é um trabalho da escola, é um trabalho pontual de um professor e que às vezes nem a equipe gestora toma conhecimento. Né? Então, o movimento contrário para deslocar da educação essa pauta sempre tão negativa precisa acontecer. A gente precisa focar o nosso olhar, né, e contemplar aquelas coisas que são absolutamente positivas e que são convergentes com a educação que a gente defende e que estão acontecendo.
Estão acontecendo? Estão acontecendo, sem dúvida nenhuma. A gente tem desenvolvido um trabalho e é voltado exatamente para essa temática, né, da convivência, das relações interpessoais. Desde que nós iniciamos, nós trouxemos como um grande desafio que é implantar na nossa rede municipal de Poços de Caldas algo que não existe nas políticas públicas nacionais do Brasil. Existe nas políticas públicas nacionais de outros países, que é o plano de convivência. E nós fizemos, ao longo desses 2 primeiros anos de trabalho, toda uma discussão muito coletiva, né, de elaboração dos documentos norteadores. Então, um plano de convivência, ele vem alicerçado em outros 4 grandes eixos que precisam ser trabalhados na escola, exatamente para ampliar esse olhar da convivência com a diversidade, né? Então, nós elaboramos esse documento. Esse documento passou pela aprovação do Conselho Municipal de Educação. Isso é algo local. Local. Só que em paralelo à elaboração desse documento, que ainda está em fase de implantação nas escolas, nós temos notícia do que as escolas já fazem em termos de criar espaços dialógicos, criar espaços de participação de todos da escola. Não existe ação mais positiva para o fomento da cultura de paz e o combate à violência do que você criar espaços de diálogo. E nós temos escolas que estão, assim, avançando cada vez mais nisso. Sim. Esse diálogo engloba todos. Todos. É a cadeia, é a família, sim, todo mundo. Acho que o Cleiton pode falar bem sobre isso, porque ele faz isso, né? Sim. Engloba também vários setores da secretaria, né? O setor pedagógico, divisão de projetos, enfim, a educação integral. No ano passado, nós fizemos já um curso voltado principalmente para os supervisores, com os parceiros da UFMG, justamente para trabalhar a cultura da paz nas escolas, por meio de uma comunicação não violenta. O curso foi um sucesso, foi um curso de 12 horas, e agora nós vamos desenvolver outras 2 edições no segundo semestre, com esses parceiros também, e aí 2 cursos de 40 horas. Então, no município, eu diria que nós já estamos assim muito avançados em termos de orientação e até em termos de prática nas escolas mesmo, para prevenir essas situações. Fazendo um movimento, como a Flávia disse, um movimento contrário, o oposto, né, de destacar aquilo que é interessante. Tem muitas escolas aqui em Poços que já têm projetos para debater e discutir a questão do bullying há muito tempo. Nós temos escolas que têm assembleias escolares que são realizadas toda semana com os alunos, algumas semanalmente, algumas a cada 15 dias e tal, mas os alunos têm a oportunidade de debater as suas questões, né, de colocar na mesa quais são os dilemas que eles vivem e junto com os educadores buscar alternativas possíveis. Então nós temos assim já uma caminhada nesse sentido. O que nós precisamos é cada vez mais fortalecer essas boas práticas, essas boas experiências. Para que quando aconteça algo, né, como de Suzano, a gente espera que não aconteça, mas quando acontece em algum lugar, que nós possamos saber como lidar, termos referências, porque a educação não pode ser pega de surpresa, a gente precisa fazer um trabalho que antecipe determinadas situações. Muito bem. Vamos até a Sertaneja, ter um recado para você, acompanhe. Semanas imbatíveis na Casa Sertaneja. Eu, Luiz Felipe, preparei especialmente para você, ligadinho aí no outro lado da tela, promoções imperdíveis. E o meu compromisso é de não perder negócio, a regra na Sertaneja é clara. E lembrando, nós estamos com ofertas no setor de eletroportáteis, muitas promoções. Temos panelas de arroz a partir de R$ 79,90, panelas de arroz elétrica. Temos também para você que quer fazer uma fritura sem utilizar óleo, air fryer a partir de R$ 299,90 de 4 litros. E se você quer uma pouco menor, nós temos a partir de R$ 269,90. E é claro, as promoções seguem em todos os setores da loja. TV Samsung 32 polegadas Smart, R$ 1.149 em 10 vezes no cartão. Quer trocar de roteador? Nós temos roteador Gigabit a partir de R$ 399. E para você que quer trocar de smartphone, nós temos a super promoção do mês. Moto One, apenas R$ 1.499,90. A regra é clara, nós não vamos perder negócio. E eu conto com você aqui na Casa Sertaneja. Vem pra cá!
Você acompanha o Recado da Sertaneja na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Quero você comigo aqui no facebook.com/tvplan web ou lá no WhatsApp 99927-3591. Você que está construindo, está reformando, Lar Shop é a dica do plantão para você. O Lar Shop é filiado da rede G Minas, a marca da construção, linha de porcelanato 2019. Passa por lá, tá imperdível, viu? Na Vereador de Mutucardido 36, na Cascatinha. Daqui a pouquinho a gente volta com a parte final do plantão. Até já! De volta com o Plantão 47 aqui na TV Plan. Olha só, segunda-feira é a segunda do aposentado na Drogaria Americana. Nos 4 endereços você liga e agora tem entrega, sabia disso? Fala aí, olha o telefone na tela para você. Você vai ligar para a Drogaria Americana e eles entregam nos 4 cantos da cidade. Taxa única de R$5 e na segunda, já sabe, a segunda do aposentado, suplementos vitamínicos, fraldas geriátricas e muito mais. Sem contar a linha de medicamentos genéricos na Francisco Salles, na Remígio Prézia, na Assis Figueiredo e na Avenida João Pinheiro. É Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Um abraço ao Abel e a toda a equipe. Nosso tema hoje é educação. Já falamos aqui do Volta às Aulas e nesses últimos blocos nós estamos falando do caso que aconteceu em Suzano. Falando aqui de Poços de Caldas, nós tivemos uma ocorrência, um aluno acabou entrando em uma determinada escola aqui da cidade, munido de uma munição. Gente, e aí? É um tema muito complicado, polêmico, de certa forma. Não tem como não noticiar isso, claro, respeitando ali os personagens envolvidos. Mas e aí? Nós falamos do medo. No bloco anterior nós citamos o medo. Até que ponto, né, nós temos que nos preocupar aqui com o nosso município? Porque isso está atrelado à segurança, sim, fato. Né? É impossível a Guarda Municipal ficar o tempo ali integral na porta de uma escola. É impossível a Polícia Militar também, né, ficar esse tempo todo ali na escola. Sim. Será que nós vamos chegar na era de que nós vamos ter que ter um detector de metal na porta da escola para o aluno ter que passar e ter que apitar ali se tem alguma coisa estranha? Pois é, eu tenho uma percepção que mesmo se tivermos todo esse aparato, não tá ali. Se uma pessoa realmente ela quiser muito agredir as outras, ela vai conseguir um meio de fazê-lo. Sim. Então, eu penso que esses cuidados todos, eles podem ser considerados, mas não resolvem a questão. O que resolve a questão é uma educação que permita as pessoas olhar uma para a outra. Como a Flávia já citou, existe uma complexidade grande, mas a função da escola é dar um outro movimento diante dessa violência, diante dessa insegurança, diante dos abusos que aí estão. Então, no caso da escola que passou por isso aqui em Poços, né, é claro que gera uma apreensão nos educadores, em todos os envolvidos, nos pais, mas o caminho para essa escola, assim como para outras, é desenvolver realmente, de maneira estruturada, organizada, atividades que permitam refletir sobre, permitam instrumentalizar as pessoas e permitam um olhar diferente em termos de convivência. Então, todas as precauções de segurança elas podem ser tomadas, mas para além disso, nós temos que investir numa mudança significativa do ser humano. Sim. Do contrário, vai ser sempre uma tentativa de contenção. Você citou a questão da polícia, por exemplo. Né? Diante de casos assim, tem crescido aqueles que dizem, então a saída poderia ser militarizar as escolas. Não vejo também como a saída mais adequada, porque a militarização, o estilo de instrução militar é diferente de educar na sua integralidade. Então, nós precisamos investir, sim, no ser humano que possa se desenvolver com as suas plenas potencialidades, sendo respeitado e respeitando os outros. Do contrário,
eu não tenho muitas esperanças que a gente vai conseguir coibir esse tipo de situação. Olha só, a Estação do Cartucho está ali na Rio Grande do Norte, na área central da cidade. Você está acompanhando o plantão? Pode ligar no 3721-2442, porque eles entregam os toners aí na sua empresa ou na sua casa, tá certo? Tem o cartão Fidelidade também, manutenção em impressoras, em computadores, em no-breaks, em monitores e muito mais. Rio Grande do Norte, área central, a Estação do Cartucho é parceiro aqui do plantão. Concorda com o que o professor Cleiton diz? Plenamente, plenamente. Escola precisa planejar as suas ações. E a convivência, a cultura da paz, né, ou como saber lidar com os conflitos, ou mesmo como saber lidar com um episódio, né, que a gente fala de pós-venção, o que fazer depois de uma tragédia dessa. Quer dizer, todas essas ações precisam ser planejadas, e planejadas com base em conhecimento e não no senso comum. Então eu ouvi falas das mais diversas, inclusive de escolas querendo impedir que os alunos comentassem no dia seguinte sobre o que estava acontecendo. Isso aqui em Poços? Aqui em Poços, escolas que estavam dizendo isso. Não vamos falar sobre isso, porque senão é incentivar os alunos à violência. E isso é um grande equívoco, né? Porque a gente precisa dar escuta para os alunos. Muitas vezes, independente de um episódio triste como esse, os nossos alunos trazem nas suas falas indícios e pistas de situações que vão acontecer ali, na porta da escola. Ou na esquina da escola, quando a escola tem um olhar muito cuidadoso com a sua frente, sim, eles passam para a esquina. Então, a escuta para o aluno, né, esse espaço de desenvolvimento dessas habilidades sociais, da fala respeitosa, da escuta respeitosa, do acolhimento dos sentimentos, das emoções e o que fazer com isso, essa é uma pauta inevitável para que as escolas desenvolvam hoje em dia. Olha só, o final de semana tá aí, a Ciclopostos está na zona leste da cidade, já no bairro da Cascatinha, as melhores bikes, hein? A Ciclopostos trabalha com a linha Oji, bike de ponta, em até 10 vezes no cartão, tem oficina mecânica, os equipamentos de segurança e muito mais. Conheça mais pelo facebook.com/ciclopostos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença desses ilustres convidados. Sempre dá um tema bacana, sempre dá um debate legal. Gosto muito do trabalho de vocês. A secretária de Educação, Flávia Vivaldi, muito obrigado mais uma vez pelo carinho com o plantão. Eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Centro de referência do professor é o Cleiton aqui conosco. Muito obrigado, professor Cleiton. Até a próxima. Agradecemos muito e que fique a mensagem para que os educadores continuem fazendo seu trabalho, que eles invistam cada vez mais na formação do ser humano, que as famílias apoiem, que os estudantes se esforcem, porque assim a gente consegue construir uma outra realidade bem diferente, bem mais harmônica, bem mais prazerosa do que a que temos hoje. Bom final de semana para vocês, tá bom? Para vocês também. Olha, eu volto na segunda-feira, 10 horas da manhã na Transamérica. E aí, não se esqueça, tem estreia no Plantão da Tarde, 12h15. À noite tem o Plantão 47 ao vivo. Tô junto com vocês, tá bom? Até segunda-feira, um ótimo final de semana e sempre de plantão.